Hoje, com essa aula, eu quero começar te falando o seguinte, presta atenção. As pessoas magras são magras porque se comportam como pessoas magras. Existe um padrão, você precisa entender isso, tá? Existe um padrão de comportamento das pessoas que estão com peso saudável e das pessoas que estão acima do peso. O que você precisa entender é que não existe certo ou errado. O que existe são fatos. Padrão de pessoa magra é comportamento de pessoa magra, assim como padrão de pessoa acima do peso é padrão de comportamento de pessoa acima do peso. Ponto. Existe uma tendência das pessoas que estão acima do peso acharem que as pessoas magras são magras porque Deus quis assim. É como se Deus fizesse uma fila. E aí, antes das pessoas virem para a Terra e dissesse assim, ó, você vai ser acima do peso. Tchau. Você vai ter um peso saudável. Tchau. Entendeu? Não faz sentido isso. Deus não faz essa fila, Ele não faz essa escolha, Ele não escolhe quem vai vir acima do peso e quem não vai. O que vai definir são os comportamentos e a forma como as pessoas vão se relacionar com a comida e com a atividade física. Você pode perguntar para qualquer pessoa que faz boas escolhas com a sua alimentação, que se exercita, que se preocupa com a sua saúde, se batata frita não engordasse, se não fizesse mal, se elas comeriam. Pode perguntar para qualquer pessoa que tem um peso saudável, que você sabe que se preocupa com isso. Eu tenho certeza que ela vai te responder, sim, eu comeria. Se batata frita não engordasse e não fizesse mal, eu comeria. Afinal de contas, gente, batata frita é uma delícia. Então, as pessoas que escolhem não comer batata frita, não é porque elas não gostam daquele alimento. Não é porque elas acham que aquele alimento é ruim. Elas não comem porque elas sabem que esses alimentos não contribuem para manter um corpo saudável. As pessoas magras fazem renúncias. As pessoas que têm um peso saudável não saem comendo tudo que vê pela frente. Não saem comendo tudo que tem vontade. E aí, deixa eu abrir um parênteses, as pessoas magras fazem renúncias e as pessoas magras também falham no seu processo. Então percebe que o jogo é igual para todo mundo, o jogo é o mesmo para todo mundo. Existem renúncias, existem falhas, existem coisas que precisam ser feitas. Eu faço renúncias. Quando me dá vontade de comer uma coisinha diferente de vez em quando? Sim. Mas eu faço renúncia sempre? Não. Eu nunca como doce na minha vida? Claro que eu como doce. Eu amo chocolate. Eu amo principalmente aquele crunch. Que delícia. Eu sou apaixonada com aquele chocolate. Claro que eu como ele. Mas eu como ele todos os dias? Eu como ele toda vez que me dá vontade? Eu como ele sempre? Não. Esse é o padrão de comportamento que, no geral, estão inseridos na vida de pessoas que não têm o peso saudável. Esse padrão de comportamento estão inseridos na vida das pessoas que têm um corpo saudável. Muitas das vezes, as pessoas que estão acima do peso se colocam muito na posição de vítima. Ai, meu Deus, por que eu gosto tanto desse alimento? Por que eu gosto tanto disso? Ah, meu Deus, por que isso aparece na minha frente sempre para eu comer? Essas coisas todo mundo gosta, essas coisas aparecem na frente de todo mundo. O que determina o resultado é a escolha, é o comportamento que você tem diante daquilo. O segredo não é você deixar de comer, o segredo não é você nunca mais comer, o segredo é você administrar as vezes que você vai comer, entendeu? Porque você vai comer doce, por exemplo, às vezes. E o que não dá é você comer doce todo dia, todo momento. Não adianta você se sentir vítima do sistema. As pessoas fazem renúncia. A vida é assim e você vai ter que aprender também. Então, por exemplo, toda vez que você vai na manicure, você passa na porta do açaí, você entra e toma o açaí. Você vai precisar mudar esse comportamento, esse padrão. Esse não é o padrão de uma pessoa que mantém um corpo saudável, de toda vez que vai na manicure, passa no açaí e come aquele açaí gigante com leite condensado.
Uma vez ou outra, claro que pode tomar. Renunciar não significa excluir. Outra coisa que você precisa parar de pensar é, toda vez antes de comer um alimento, se aquele alimento tem caloria ou se não tem caloria. Ou se tem muita caloria ou se tem pouca caloria. Todo alimento tem caloria. A gente precisa das calorias para a gente viver. Graças a Deus que todo alimento tem calorias. Senão nem da cama a gente levantava. O que você tem que fazer na maior parte do tempo é entender se aquele alimento é saudável ou não é saudável. Percebe que fica muito mais fácil para o seu entendimento? Porque muitas das vezes você não tem que saber se aquele alimento tem ou não muita caloria. Você não estudou isso, você não entende essa parte. Mas você sabe se ele é saudável ou se ele não é saudável. Tá vendo como que existe um filtro e a sua visão fica mais clara daquilo que você precisa fazer? E a pergunta é você olhar para aquele alimento e se perguntar assim, esse alimento, ele me proporciona saúde? Ou esse alimento proporciona doença para minha vida? Esse alimento me entrega nutriente? Ou esse alimento só me entrega calorias vazias? Isso você sabe, isso você conhece. Você bate o olho no alimento, você conhece, você já sabe se é saudável ou se não é saudável. E isso precisa estar conectado com a sua frequência. O alimento que você entendeu que não contribui para a sua saúde faz parte de qual âmbito da sua vida? Ele faz parte da sua regra ou ele faz parte da sua exceção? É esse entendimento de administração que você precisa ter e é isso que vai fazer diferença no seu processo. Alimento saudável contribui para que seu corpo funcione bem e isso vai favorecer o seu processo de emagrecimento. Porque aí a gente está falando do intestino, do fígado, a gente está falando de órgãos vitais, órgãos principais que vão te ajudar a te entregar o seu emagrecimento. Se o funcionamento deles estiver ok, vai ser maravilhoso o seu emagrecimento. Outra coisa muito importante é você comer sentada. Percebe uma coisa comigo? Se você tem compulsão alimentar, se você já teve compulsão alimentar, você vai perceber o seu comportamento. Você não come sentada, você come em pé, você come beliscando, você vai ali, você come uma coisa que está no armário, você abre a geladeira, você come, você abre o forno, tem uma coisa lá, você come o que está no forno. Então você está andando, você está em pé, você está em movimento e desconectada com aquilo. Você está pensando em tudo, menos no que você está fazendo.